Bom dia, oitavo ano. Muitas saudades de vocês. Espero que vocês estejam bem, em casa, porque em época de pandemia, gente, é isso que nos resta, né? Ficar em casa com as nossas famílias, protegidos. Porém, a vida tem que continuar, né? Na aula passada, a professora trabalhou com vocês sobre reprodução assexuada. E hoje eu vou trabalhar com reprodução sexuada, ok? Então vamos lá. A reprodução sexuada, então, é um processo em que há a troca de gametas, os gametas masculinos e femininos, né? Para a geração de um ou mais indivíduos da mesma espécie. Ela está relacionada com processos que envolvem troca e mistura desse material genético entre os indivíduos dessa espécie. Esse tipo de reprodução, gente, acontece em muitos seres vivos, incluindo os seres humanos. Os indivíduos que nascem dessa reprodução, eles são semelhantes aos seus pais, mas não chegam a ser idênticos a eles. As vantagens desse tipo de reprodução principalmente, a diversidade genética dos indivíduos. Agora, gente, eu quero fazer uma comparação entre a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Veja bem, na reprodução sexuada, eu tenho a troca de gametas. Além disso, tá? A reprodução assexuada não tem essa troca de gametas. Além disso, os indivíduos que nascem dessa reprodução, da reprodução sexuada, eles são semelhantes aos seus pais, mas não chegam a ser idênticos a eles. Agora, a reprodução assexuada não. Os indivíduos que nascem, eles são idênticos a quem os originou. É um clone. Esse modo de reprodução, apesar de ser mais complexo e energeticamente mais custoso do que a reprodução assexuada, é o mais amplamente empregado pelos diferentes grupos. Mesmo organismos que apresentam reprodução assexuada, eles também podem se reproduzir sexuadamente, embora existam algumas espécies em que a reprodução sexuada não ocorre. Olha que interessante, gente. Populações formadas por indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, através da reprodução assexuada, eles são mais suscetíveis a alterações ambientais. Por quê? Se ocorrer no ambiente uma modificação que lhe seja desfavorável, o que pode acontecer? Todos esses indivíduos, eles podem morrer de uma vez só. Isso porque isso não acontece com as populações formadas por indivíduos que se reproduzem sexuadamente, pois a variabilidade genética desses ele é muito maior. Essa alteração ambiental pode afetar parte da população, mas outra parte sobrevive por ter em seu material genético condições para resistir a esta alteração. Gente, um exemplo de que foi falado no slide anterior. Na agricultura, utiliza-se muito a reprodução assexuada das plantas, visando a manutenção, ao longo das gerações, de características que são comercialmente importantes. O uso desse recurso, no entanto, ele permite que culturas inteiras possam ser dizimadas, caso ocorra no meio alguma alteração que prejudique esses organismos. Agora, em biologia, eu tenho
o termo monóica. O que é monóica? É uma espécie em que cada indivíduo apresenta órgãos sexuais, tanto masculinos quanto femininos. Ou seja, eles são hermafroditas. Um exemplo são as minhocas e também as planárias, que nós estudamos lá no 7º ano. E nesses exemplos pode ocorrer a fecundação cruzada. Isso foi um conteúdo que eu dei para vocês lá no 7º ano, gente. Vocês estão lembrados? Bom, gente, eu falei para vocês que os monóicos são aqueles que são hermafroditas e agora eu vou falar sobre os dioicos. Os organismos em que os sexos estão separados em diferentes indivíduos chamam-se dioicos. Existe o sexo masculino ou então vai existir o sexo feminino. Exemplo, a maioria dos mamíferos, inclusive o ser humano. Nós somos dioicos. E o que é uma fecundação, gente? A fecundação nada mais é do que o encontro entre gametas. Só que essa fecundação ela pode ser externa, como ela pode ser interna. O que é uma fecundação externa? Ela acontece fora do corpo do indivíduo. Por exemplo, os peixes, os anfíbios, os sapos, tá? Ou seja, a fecundação ela está sendo fora do corpo do indivíduo. Agora, quando é uma fecundação interna? Obviamente, se acontecer dentro do corpo. Exemplo, a maioria dos mamíferos. Gente, voltando um pouquinho ao slide anterior, para vocês não terem nenhum tipo de dúvida, a fecundação, quando ela é externa, o macho estimula a fêmea a liberar os óvulos no ambiente. E o macho libera quem? Os espermatozoides. Então, por isso que a fecundação é externa. E geralmente essa fecundação ocorre na água, tá? É, por exemplo, a fecundação do sapo, tá? Agora, existe o desenvolvimento direto ou indireto. O que é esse desenvolvimento direto ou indireto? O indivíduo que nasce é muito diferente do adulto. Ele possui um estágio de larva, um estágio larval. Então, ele é indireto, ele passa por uma metamorfose. É o caso, por exemplo, das borboletas, das mariposas e de outros animais, tá? Então, desenvolvimento direto ou indireto. Se é indireto, significa que o indivíduo que nasceu, ele nasceu diferente do adulto. Ele possui o estágio de larva. Agora, se é direto, significa que o indivíduo, tá? Jovem, ele é muito semelhante ao adulto. Ele não apresenta a fase da larva. O exemplo são os seres humanos. Para finalizar, gente, agora nós vamos para o desenvolvimento do embrião. Então, existem 4 tipos. Ovulíparos. Nessa espécie, fêmeas e machos lançam gametas no ambiente, ocorrendo a fecundação externa. Um exemplo disso são os sapos, certos peixes e etc. Agora os ovíparos. O processo de reprodução desses animais é caracterizado pelo depósito dos ovos no meio externo, sendo a fecundação interna.
ou seja, a fêmea vai colocar os ovos. E assim, até virar um filhote, o processo ocorre fora do corpo da mãe. Por exemplo, as aves. Ovovivíparos. A fecundação, ela é interna e o desenvolvimento do embrião também é interno. Só que olha que interessante aqui, gente. Não há troca de nutrientes entre a mãe e o embrião. Então, como é que esse embrião vai se alimentar? Ele vai se desenvolver a partir do material nutritivo que existe dentro do ovo. Um exemplo desse tipo de animal são tubarões, raias, serpentes e outros. Vivíparos. A fecundação é interna e o desenvolvimento do embrião também é interno, como nos ovovivíparos, lembra, gente? Só que tem uma diferença. Os vivíparos, o embrião, ele é envolvido pela placenta e ele depende da mãe para a sua nutrição e para o seu desenvolvimento, diferente dos ovovivíparos, tá? Aqui, o embrião, ele depende da mãe para a sua nutrição e para o seu desenvolvimento. E ele fica envolvido em uma placenta. O exemplo são os mamíferos. Agora, pessoal, os conceitos foram dados e precisam ser revistos, né? Para isso, eu estou lançando alguns exercícios aqui que eu vou corrigir na próxima aula. Esses exercícios, eles fazem parte da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. Na próxima aula, eu vou corrigir e eu vou passar novas atividades para a gente fixar este conteúdo. Saudades, um beijo enorme e até lá!